Oi, meu nome é Ana Laura. E o meu nome é Camille. E somos o primeiro 3 integral. Alunos da Escola Estadual João Lopes. E hoje estamos aqui para entrevistar a Dulce, que é enfermeira funcionária do SUS. Bom dia, Camille. Bom dia, Ana. Bom dia. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Espero que corra tudo bem no nosso bate-papo. Bom, nós separamos algumas perguntas para estar fazendo para a Dulce, né? Para ela estar nos respondendo e tirando algumas dúvidas que foram selecionadas pelos alunos da nossa sala. Então vamos lá, eu vou começar. Dulce, fala para nós um pouco do seu trabalho. Olha, atualmente, hoje, né, eu tô como enfermeira da saúde mental no CAPS com o Espaço Reviver aqui em Cambuí. Eu trabalho 40 horas semanais, de segunda a sexta, e o CAPS, a sigla, né, é CAPS, mas o que significa é Centro de Atendimento Psicossocial. Então, é um serviço substitutivo aos manicômios, né, então sai um pouco ali do foco dos manicômios, né, e criaram-se o Centro de Atendimento Psicossocial, para que qualquer pessoa que tenha ali uma dificuldade na saúde mental, um transtorno, seja tratada no território. Antigamente, né, internavam as pessoas, e hoje no CAPS a gente não interna, a gente trata no território. Entendi, eu acho isso muito legal, porque quando interna a pessoa, assim, eu não sei, mas acho que piora. Piora muito, né? Até porque você tira a pessoa ali do seu território, né? Um exemplo, se for na questão de abuso, né, de álcool, de substâncias, você tira ali a pessoa da onde está o foco do problema e interna ela. Claro que ela vai deixar de fazer uso do álcool, da substância, porque ela está fechada dentro de um lugar que ela não tem acesso, né? Mas quando ela tem alta dessa instituição, dessa clínica, ela vai direto procurar. Por quê? Porque o ambiente da onde ela estava permaneceu do mesmo jeito, né? Então foi ela que saiu, ficou um tempo sem e voltou, mas quando ela voltou estava tudo no mesmo lugar. Então o CAPS, ele trabalha também nessa linha, né, de álcool, drogas, o CAPS 1, e também de atendimentos para pacientes em crise, desde crianças até idosos. Então, assim, o CAPS, ele trata no território. O CAPS tem uma política que chama redução de danos. Então, assim, a gente acolhe essa pessoa e vai dali caminhos, né, para que ela escolha viver sem o abuso da bebida, sem o abuso da substância, estando dentro do próprio território. Porque ela vai aprender a fazer outras escolhas para preencher aquele espaço, né, que a substância e o álcool ali ocupava, né? Então, assim, o legal de tratar no território é porque a pessoa não tem menos chance de ter uma recaída depois. Ah, entendi. Isso é legal. Bom, Dulce, qual é a sua formação profissional? A minha formação profissional, sou enfermeira com muito orgulho e muito amor, né? Eu sempre digo que a enfermagem é amor. Em qual universidade você se formou e em que ano? Eu estudei na Universidade do Vale do Sapucaí, que é a Univasa, aqui em Pouso Alegre. Era a turma 16 de enfermagem e foi a última turma integral da faculdade. Então eu estudava integral. Entrava cedo, né, às 7 da manhã, e saía às 5h30, 6 horas da tarde. Ah, então você entende a gente. Entendo. E aí, eu entrei na faculdade em 2007 e terminei em 2010. Hoje, por não ser integral mais, aí aumentou um ano da carga, né? Hoje são 5 anos. Quando eu fiz, era a última turma integral, era 4 anos. Certo. Há quanto tempo você concluiu a sua graduação? Olha, eu concluí minha graduação em 2010, né? A gente já está em 2023, já tenho aí um bom tempinho aí de carreira, né? E, como eu disse, foram 4 anos e foi, assim, um aprendizado gigantesco. Eu terminei em 2010, em 2011 eu comecei já a trabalhar e trabalho até hoje, né? Não parei ainda. Inclusive férias também, nesse tempo todo, acho que eu tirei só uma vez na vida. Qual é a sua função atual e há quanto tempo você atua nessa equipe? Hoje eu sou enfermeira, né, da saúde mental, sou enfermeira especialista na área, trabalho no CAPS,
Eu voltei para o CAPS, eu trabalhei em 2014 e o ano todo de 2014, 2015 e 2016 eu fiquei na gestão da Secretaria de Saúde e agora eu retornei em novembro de 2019. Tô até agora. É uma equipe assim fantástica, tá? Top. A gente é acho que em 17 ou 18 profissionais, mas é um trabalho assim árduo, né? Não é fácil, é cansativo, mas é muito prazeroso. Você já teve alguma experiência anterior na atenção básica, AB? Assim, de trabalhar em postos de saúde, né, hoje a estratégia de saúde da família, diretamente na estratégia como enfermeira, não, tá? Mas eu tive experiência na gestão. Na época que eu fui secretária de saúde, 2015 e 2016, eu tinha muito contato, né? Eu sabia tudo, né? Desde o funcionamento dos programas, o acolhimento de um paciente na porta, e eu sempre prezei muito pelo funcionamento legal. Então, assim, diretamente na atenção básica, nunca trabalhei, não. Na gestão, sim. A partir de que momento você soube que queria trabalhar com isso? Você se inspirou em alguém? Olha, é uma história extremamente engraçada e bizarra, tá? Assim, no final do terceiro colegial, eu já tinha, em setembro, quando eu estava no terceiro colegial, eu já tinha passado em 4 vestibulares. Nossa. E aí a minha mãe falou assim pra mim: escolhe o que você quer fazer, porque eu tinha prestado vestibular para direito, para psicologia, para mais umas outras 2 coisas, assim, uma nada a ver com a outra, né? E quando saiu o resultado da psicologia, meus pais mesmo me levaram para o interior de São Paulo, eu fiz a matrícula, paguei e voltei já com aquela carteirinha. Super feliz porque finalmente eu ia embora de Cambuí. E aí... Mas aí minha mãe falou assim pra mim: você não vai embora não, você só tem 16 anos. Então, vamos prestar um vestibular mais perto? Não vou prestar não. E aí, ela acabou me convencendo e a minha condição de ficar era que se eu passasse no vestibular, eu ficava. Minha mãe falou assim pra mim: faz enfermagem. Enfermagem é tão bonito. Eu falava assim: enfermagem, mano, que coisa, né? E aí, fui prestei o vestibular, achando que eu não ia passar, porque eu queria ir embora. Mas eu passei, né? Então o combinado era ficar, e aí eu fiquei. Então, assim, não teve uma pessoa, né, que eu me inspirei para ser enfermeira. Não. A minha mãe tinha vontade de ter feito enfermagem. Tanto é que na minha família eu tenho uma prima médica, mas assim, o pessoal não é muito ligado na área da saúde. Foi eu mesma ali que fui a desbravadora. E no segundo ano de faculdade que eu vi que eu tinha escolhido a coisa certa. Porque daí foi onde começaram os estágios, o contato direto com o paciente. Porque no primeiro ano é muita teoria, né? Uhum. E aí no segundo ano falei assim pra minha mãe, falei: mãe, eu agradeço muito porque você me colocou na profissão certa. Mas no segundo ano. Então sua mãe, né, te incentivou. Minha mãe me incentivou. No Mas começo ela meio que me obrigou. Você não vai embora, você só Se ela tem não tivesse 16 feito anos. isso, o que você acha que você estaria fazendo Eu agora? acho que eu estaria infeliz. Infeliz? Né? Eu acho que sim. Porque a enfermagem, tem pessoas que falam pra mim até hoje, né? Por que você não faz vestibular pra medicina? Você deveria continuar seguindo estudando. Eu falo: olha, são linhas, embora sejam da saúde, mas são linhas bem diferentes, né? Na faculdade a gente aprende que a enfermagem cuida do paciente de uma forma holística, né? Bio, psico, social, espiritual. A enfermagem fica com a pessoa e a medicina cuida da doença, né? O foco deles é outro foco. Claro, se eu tiver a oportunidade de fazer aí, né, mais alguns anos para medicina, eu vou topar também. Mas agora meu foco é fazer um mestrado, entrar no doutorado. Então, eu não estou muito ligada. Estou muito feliz na enfermagem, tá? Inclusive, incentivo as pessoas a serem enfermeiras. Fale um pouco sobre como é trabalhar no SUS e seus desafios diários. Quais são as características da população residente na sua área de atuação? Olha, trabalhar no SUS é muito prazeroso, mas ele é extremamente desafiador, né? Eu tô no SUS, assim, no total, há 7 anos.
E o SUS é um sistema de saúde fantástico, tá? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler algumas leis, algumas diretrizes, mas o SUS é algo assim fantástico, que nenhum outro país do mundo existe, né? É bom a gente lembrar disso. E desde que, né? O SUS é ótimo, fantástico, desde que tenha uma boa gestão. Tudo o que funciona no SUS é a gestão. São gestores, né, que direcionam ali o que precisa ser feito, o que não precisa ser feito. Eu penso que, se seguirmos apenas alguns princípios do SUS, as coisas já funcionam muito melhores, né? Que é o princípio da descentralização, né? Não é uma pessoa, não é um único serviço que é responsável para fazer tudo. Você pode dividir isso. Um outro princípio que é bem bacana no SUS é a participação social, né? Precisa da participação da sociedade, porque é a sociedade que sabe o que acontece e o que não acontece. A igualdade, né? No SUS não tem quem é rico e quem é pobre. Né? O SUS não existe isso. Eu vou atender só quem é rico, eu vou atender só quem é pobre. Não, é direito de todos. Então, assim, a pessoa pode ser milionária e o plano de saúde dela não cobriu o que o SUS cobre. Né? A gente vê muito disso. Sim. E um dos princípios também bem bacanas do SUS, que eu gosto muito desde a época da faculdade, é a equidade. A equidade significa tratar com desigualdade os desiguais. O que significa isso, né? É eu ter um olhar para quem precisa mais, fazer mais. E para quem precisa menos, eu posso fazer menos. Então, é bem isso, né, que a gente até vê. As visitas, né, hoje dos agentes comunitários de saúde, pacientes, né, moradores daquela área que são portadores de alguma doença, seja hipertensão, diabetes, problemas vasculares, neurológicos, eles têm uma atenção maior, né? Vão mais na casa da pessoa para ver como é que tá, para ver medicação, para ajudar. Então, assim, esse também é um dos princípios bem bacana. A população, né, aonde eu trabalho aqui, falando da população atual, geralmente, né, que procuram o meu trabalho é porque estão ali passando por algum sofrimento mental, por algum desafeto que desencadeou ansiedade, né, algum trauma que desencadeou depressão. Então, assim, essa é a população que procura o meu ambiente de trabalho, né? Até porque eu trabalho diretamente hoje com a saúde mental. Mas o SUS é algo fantástico, tá? Não existe outro sistema igual. Eu sempre digo, trabalho em saúde e serviço público, mas o meu partido é o SUS, tá? Se tiver alguma coisa que eu tenho que brigar, eu brigo pelo SUS. Bom, como são os atendimentos? Já aconteceu muitas coisas que ninguém imaginou que poderia acontecer em Cambuí? Já aconteceu. Falando assim da saúde mental, a saúde mental não tem assim, a gente tem, né, claro, regras, diretrizes, a forma que a gente trabalha, mas não tem assim, esse dia vai ser essa rotina. Não tem como definir, né? Às vezes chegam pacientes, nós do CAPS atendemos pacientes em crise. É porque, assim, a parte que a pessoa chega na crise é porque ela já deixou de ser funcional, né? Ela não está conseguindo trabalhar mais por conta desse sofrimento psíquico, ela já não está conseguindo mais fazer suas atividades por conta disso também. Então, no CAPS, a gente sempre assim, né? Vira e mexe um dia ou outro, chega um paciente em crise, que está totalmente descompensado, às vezes dias sem dormir, sem se alimentar, com agitação. E a gente faz esses atendimentos, tanto no local do trabalho, no serviço, mas a gente também faz buscas, né, com a família na residência, na rua, se precisar. Então, assim, acontece, às vezes, da família chegar pra gente e falar assim, olha, a gente não tá conseguindo, né, trazer tal pessoa, tem como vocês irem? Se a família autorizando a gente ir, fazer o manejo, a gente vai. Em casos que o paciente às vezes está muito agitado, muito agressivo e tendo riscos para ele e para o próximo, a gente faz essas abordagens em parceria com o SAMU e a Polícia Militar. Nossa, mas a polícia, né? Gente, a polícia, eles vão junto com a gente e é incrível. Eles vão, a gente sempre fala pro paciente, fala, olha, a gente trouxe, né, a polícia para proteger você.
E é mesmo, é uma proteção para o paciente. A gente nunca teve uma abordagem de crise que a polícia precisasse algemar, né, um paciente nosso. Isso nunca aconteceu, porque a polícia é muito parceira, a polícia militar. O SAMU também. Então, sempre assim, em casos que, às vezes o paciente já está debilitado por ficar sem comer, debilitado por ficar sem dormir, agitado, né, às vezes não consegue ficar parado num lugar só, a gente vai nessas abordagens com o SAMU e a PM para trazer o paciente ou para atendimento no CAPS, ou dependendo do caso que ele já está, a gente leva para o hospital daqui de Cambuí, que é um hospital geral, né? Onde ele vai receber medicação injetável, vai ter uma equipe ali com ele 24 horas, a gente tem essa parceria com o hospital. E às vezes, né, acontece a gente chegar no lugar, a pessoa sair correndo e a gente sai correndo atrás, sobe barranco, desce barranco, isso acontece, tá? Então, assim, a saúde mental, ela é uma caixinha de surpresas. Às vezes você chega no trabalho e fala assim, nossa, hoje vai ser super tranquilo. Aí liga e fala assim, ó, tem uma crise em tal lugar, a gente precisa ir. E a gente vai. É né? sempre uma surpresa. É né? uma surpresa, tá? Eu acho que a polícia é uma ajuda muito necessária, porque também a gente não sabe como a pessoa vai estar, o que ela pode tentar fazer. Sim, e assim, a gente já teve vários casos de pacientes que a gente chegou, né, com o carro do serviço, nós da equipe com o carro do serviço, chegou a ambulância do SAMU e a viatura com os militares. E o paciente fala assim, eu não me sinto seguro de ir nem com vocês e nem com o SAMU, eu vou com a PM. E a PM leva eles, conversando, né? Os policiais são treinados para isso. E eles falam assim, não, vamos com a gente tá aqui para te proteger, a gente tá aqui para te ajudar. Eles se sentem muito seguros com a presença da polícia. Porque às vezes eles estão em crise ali já há alguns dias, e aí a sociedade às vezes não entende, né? Às vezes agride, às vezes acha que eles são, vai matar alguém, vai machucar alguém. E quando eles veem a PM, a gente fala assim, a PM tá aqui para proteger vocês. Então já teve diversos casos, tá? A PM acompanha a gente porque às vezes o paciente escolheu ir com eles e não com a gente. Mas tá tudo certo. O importante é que foi e tá cuidando. Sim. O que você acha do atendimento ao público que o SUS oferece em Cambuí? Precisa melhorar em relação a isso? Assim, em nível de atendimento, né, da rede inteira, né, dos postos de saúde, das estratégias, eu não sei, assim, dizer corretamente como é que tá esse nível de atendimento. Mas, né, até porque eu não tô lá acompanhando de perto, mas eu penso que a melhora tem que ser contínua. Né? Tem que ser dos dois lados. Tem que ser dos dois lados. E assim, muito mais do lado dos profissionais. Porque eu lembro muito de uma frase, até lembrei agora, de uma frase que uma professora disse pra gente no primeiro dia de aula da faculdade. Ela falou assim, se vocês quiserem trabalhar com pessoas felizes, vai trabalhar na casa de noiva. No SUS, vocês não vão encontrar pessoas sorrindo. Vocês vão encontrar pessoas que estão precisando de ajuda, pessoas que precisam de um exame, que estão chorando, que estão angustiadas, que querem resolver esse problema de saúde. Até porque ninguém vai passear, né? Penso eu. Ninguém vai passear. Ah, eu tô aqui sem nada pra fazer, eu vou tirar umas férias, vou ali no posto do meu bairro, ficar lá sentado. É muito difícil. Então, assim, a melhoria tem que ser contínua, né? É um processo de evolução. Eu preciso tratar o outro como eu gosto de ser tratado. Sempre pensando, sempre, gente, eu sempre falo isso. Inclusive, dei aula, né, para o técnico de enfermagem por 4 anos, se eu não me engano. Parei no começo desse ano. Então, eu falei assim, gente, vocês sempre precisam tratar o outro como se fosse um ente querido de vocês, né? Lembrando que, se essa pessoa está precisando, é porque se a pessoa está procurando, é porque ela precisa muito. Então, eu preciso ter ali uma atenção, um carinho, um cuidado, né? Às vezes, a equipe de saúde é um refúgio para quem está sendo agredido, para quem está sendo maltratado. Eles sentem muita confiança nos profissionais. Então, assim, no atendimento do CAPS, isso eu posso dizer, todas as pessoas que chegam são acolhidas. Não tem uma que vai embora ali sem passar por acolhimento. Sem a gente entender o que é que está acontecendo, como é que a gente pode ajudar, né? Por que chegou nesse ponto? Porque assim, todo adoecimento tem uma causa. Ninguém adoece à toa, né? Ninguém faz um uso abusivo de uma substância, de bebida, de crack, cocaína, seja o que for, à toa.
Sempre tem alguma história Sempre por tem uma história por trás. Então, assim, eu preciso aprender a valorizar o outro, né? Eu não sei da sua história, né? Eu conheço você aqui, converso com você, mas eu não sei da sua história. Então, a gente precisa aprender a olhar. Eu penso sempre, profissionais do SUS precisam aprender a olhar para o outro com um olhar de um cabide vazio, que a gente fala. A gente fala muito isso na saúde mental. O que é um cabide vazio? Sem os preconceitos, né? Sem a minha carga. Sem julgar. Sem julgar. É bem essa palavra, sem julgar. Eu não posso julgar a história do outro. Ah, ele tá doente porque ele não quer tomar remédio. Porque ele escolhe não tomar. Não, gente, não é porque ele escolhe. Às vezes a pessoa não é alfabetizada. Às vezes a pessoa não sabe. A gente tem pacientes ali que não são alfabetizados. E aí, às vezes, ele vai no médico, o médico também não sabe, passa uma receita extensa, a pessoa não sabe que medicação que é, não sabe nada. Então, assim, eu preciso facilitar o entendimento dele. Então, esse é o papel do profissional do SUS. Facilitar a vida do outro e ajudar o que você puder, né? E até o que você não puder, às vezes você faz um esforcinho, você consegue. Até porque também, como você disse, ninguém vai ali à toa. Sempre tem alguma coisa. E quando a pessoa vai, geralmente ela já tá estressada, angustiada, nervosa. Com dor, cansada. Daí a pessoa vai lá e trata com a mesma grosseria que o paciente, daí sim não que é. dá certo. Porque daí eu penso assim, se você trata o outro, né, da mesma forma que às vezes o outro chega, como você disse, irritado, cansado, com dor, angustiado, se você também trata ele mal, isso vai aumentar, né, o nível de atrito ali. Então você tem que chegar sem estar fervendo, tá? Com a água gelada lá embaixo. A pessoa já vai estar tensa. Daí chega num lugar que a pessoa ainda vai estar tensa. Chegar super tranquila, tentar entender. Se a pessoa estiver irritada, deixa a pessoa falar. Sim, senão ele vai entender. Deixa ele falar, deixa ele descarregar. Daqui a pouco ele volta, né? Dá um copo de água, pede pra sentar. Olha, senta aqui, vamos tomar um café. Lá no serviço a gente faz isso. Então, assim, às vezes a pessoa chega tão angustiada, chorando tanto, que não dá pra conversar. A gente fala, senta aqui, toma uma água, né? Toma um vento, já que a gente conversa. Então, a gente tem que ajudar o outro. Se você escolheu ser profissional de saúde, sinto muito, tá? Essa é a sua vida e faça as coisas certas. Se não, cai fora, né? Eu falo bem assim, não tá feliz? Vai embora, escolhe outra profissão, vai trabalhar na praia, vai embora para outro lugar, né? Escolhe outro tipo de coisa, que você não tenha contato com pessoas. Porque mexer com gente é difícil. E a pessoa que tá lá pra ser atendida não vai querer saber se você tá feliz ou não com essa profissão. Que não. Ela tá ali pra ser atendida. Ela tá pra ser atendida e pronto, acabou. E ela quer que você atenda ela. Então, assim, a gente precisa ter esse olhar de cabide vazio, sem preconceito. Ai, né? Às vezes chega uma pessoa que você conhece. Nossa, mas ele aqui de novo. Né? Ah, mas eu já conheço a história dele, ele não quer parar de fazer uso de bebida, ele não quer... Não, gente, tem uma história por trás, vamos entender por que ele chegou no uso abusivo. Sim. Às vezes foi um abandono na infância, às vezes foi, sei lá, né, um abuso que sofreu. Na maioria das vezes tem histórias pesadíssimas por trás. Tem. Então a gente tem que ter o cabide vazio, tá? Sempre. Porque foi mexida. E quando a pessoa, tipo, sabe o que tem que fazer, mas não quer melhorar, tipo, ela realmente não quer melhorar. Aí, né, então, aí a gente sempre procura, assim, pelo menos ali onde eu trabalho, a gente procura a família, um responsável, alguém que ela tenha vínculo. Às vezes ela não tem vínculo em casa, mas ela tem um vínculo com um amigo. E o amigo consegue convencer ela. Às vezes, né, ela também, naquele momento, ela não consegue parar, ela não consegue buscar ajuda, porque às vezes ela tá tão fechada dentro de si, porque ela pensa que às vezes se abrir um risco. Então, é um trabalho de formiguinha. É você falar assim, lá a gente faz isso todos os dias, vem aqui, toma um café com a gente. Você não precisa participar das oficinas, você não precisa participar dos grupos, por enquanto não, só vem tomar café. E aí a pessoa vem, toma um café, aí ela fica 10 minutos. No outro dia, ela volta, fica meia hora, depois ela já tá participando dos grupos, depois ela já tá conversando. É um processo que a gente não pode desistir do outro. Sim. Né? Mesmo que a pessoa não queira, mas eu acho que assim, você mostrando os meios diferentes, mostrando que ela não precisa ser internada, que ela não precisa ser julgada, né, pelas pessoas, eu acho que as coisas podem funcionar de uma forma bem mais leve. Sim.
De acordo com a sua experiência, como as pessoas reagem quando se deparam com a longa espera na fila? Ai, gente, fila é chato em qualquer lugar. Sim, né? todo mundo concorda com isso. Socorro, Deus. Eu acho que fila é chato tanto em supermercado, né? Somente? Em banco, em qualquer lugar, na lotérica, qualquer lugar que a gente vai, fila é muito chato. Então, assim, é o que eu disse, né, anteriormente. Se a pessoa já procura o serviço de saúde, é porque ela tá com alguma dificuldade ali. Se a pessoa depara com longas filas, é bem o que a Ana falou agora há pouco. A pessoa vai ficar mais irritada, mais estressada, mais angustiada, mais ansiosa, né? E é claro, gente, que tem casos no SUS que tem filas mesmo, né? A gente tem alguns vazios assistenciais. O que é isso? Um exemplo, tem serviços que não tem aqui na nossa cidade. Uma cirurgia de oftalmologia, né, nós não temos. Às vezes uma cirurgia neurológica, nós também não temos. Então, o que acontece? Às vezes, criam-se filas pelo município depender de outros municípios maiores para que o serviço seja prestado. Entende? Igual, hoje nós temos na nossa cidade um serviço de tomografia, né? Antes não tinha. Então, tudo que era tomografia era feito fora. Então, às vezes, a fila aumentava. Ultrassom também não tinha aqui em Cambuí que prestasse serviço, né, para o SUS. Hoje nós temos. Então, assim, as filas eram maiores. E como que é feito, né, essas negociações com os municípios? Essas negociações são chamadas de pactuações. Então, assim, essas pactuações ocorrem em comissões regionais. Né? Geralmente é feitas reuniões quando eu era secretária de saúde, hoje eu não sei os locais mais. Mas quando eu era feita em Pouso Alegre, uma reunião de uma comissão, e depois tinha uma reunião também em Alfenas. Porque assim, a nossa regional é Pouso Alegre, mas a nossa regional ampliada era Alfenas, né? Que pega mais municípios. Então, tudo que era serviço que nós não tínhamos no nosso município, ou tinha e a gente precisava de mais vagas, o gestor vai para essas reuniões e faz uma pactuação. Essa pactuação é uma pactuação do SUS e, claro, né, que daí o recurso que vem para o município repassa para esse outro município que vai atender os seus munícipes. Então, assim, tem casos que gera filas, né, porque a gente depende de outros, e tem casos que as filas são muito mais fáceis, né? Igual hoje. Hoje, os exames de laboratório aqui no município são agendados de forma muito rápida. Por quê? Nós temos prestadores do nosso serviço hoje, né? No nosso município hoje. Antes demorava um pouco mais, porque eram menos prestadores. Então, tudo depende de quem pode fazer o serviço, de quem pode ali se candidatar, né, para prestar o serviço. É muita burocracia, tá? Mas fila ninguém merece. Claro, gente, o SUS, a gente deve, né, trabalhar sempre com ordem de prioridade. Quem precisa mais, eu preciso atender mais rápido. E quem pode esperar um pouquinho mais, eu posso deixar ele ali, né, aguardando que a vaga saia normalmente. Mas pacientes que estão necessitando, né, igual pacientes da oncologia, são pacientes que não podem esperar, né? Se detectou, diagnosticou que precisa da oncologia, eu preciso agilizar o quanto antes. Porque a vida passa, né? E a gente perde a vida, às vezes, porque ficou esperando, não disse que era tão grave. Então, é muito importante também a pessoa dizer, né? Levar, né, os exames, o que for. Olha, é um caso grave, eu preciso de ajuda. E aí as coisas andam um pouco mais rápido, porque a gente consegue priorizar alguns serviços, tá? Embora tenha fila, mas a gente consegue priorizar. Qual é o procedimento quando algum paciente chega em estado crítico? Olha, falando assim de estado crítico, né? Eu vou aqui exemplificar como se fosse um paciente que chegasse no hospital, que às vezes é mais fácil da gente compreender. Um exemplo, se a pessoa chega, né, com um caso grave no hospital, ou está internada já no hospital e agrava o quadro, né? O que é feito? A gente tem hoje, né, o sistema em Minas que chama SUS Fácil,
Tem pessoas que chamam de SUS difícil, mas, assim, dependendo de como você alimenta o sistema, o SUS fácil precisa ser alimentado, né? Mais de uma vez ao dia. Então, você consegue transferir aquele paciente para um local que tenha suporte para atendê-lo. Um exemplo, tá? Chegou um paciente com AVC extremamente extenso, né? Um acidente vascular cerebral extremamente extenso. Chegou um paciente que ele precisa de uma cirurgia cardíaca assim para ontem, tá lá no hospital. O que acontece? Hoje, né, coloca-se esse paciente no SUS fácil e aí a equipe que está ali trabalhando precisa ir alimentando esse sistema. Olha, agora de manhã os sinais vitais dele deram isso, isso e isso. O paciente está com febre, o paciente está com ataque cardíaco, né, que é o coração acelerado. O paciente está saturando baixo, está com baixa saturação de oxigênio. Conforme vai alimentando esse sistema, abre-se vagas para transferência, né? E aí esse paciente é transferido para um local maior. Aqui geralmente a gente transfere, né, para Pouso Alegre, Varginha, Itajubá, Extrema, que são cidades que têm a unidade de tratamento intensivo, que é o UTI, né? Nós aqui não temos em Cambuí. Então, o que pode acontecer também? Eu coloquei no SUS fácil e ninguém está respondendo o sistema. A equipe médica pode ligar, né? Liga, pergunta da vaga, pergunta o que pode ser feito, pergunta se pode agilizar ali, explica o quadro do paciente. Então, dá para resolver casos graves, tá? Não é impossível, não. Entendi. Pode nos explicar sobre os sistemas de vacina? Olha, eu sempre costumo dizer assim, vacina salvam vidas. Ponto. Né? Vacina salva vidas. Hoje, vocês são bem mais novas do que eu, né? Claro que eu não sou velha assim. Mas, milhares de doenças, né, que fizeram vítimas nos passados, né? Hoje não morrem mais pessoas assim. Antigamente morria pessoas por tosse comprida, né, que é a coqueluche. Morria pessoas por catapora. Um exemplo que a gente tem muito clássico, né, é a vacina da gotinha, que é a Sabin. Antigamente, né, as pessoas tinham muita paralisia. A gente tem pessoas até hoje que foram vítimas, né, disso por falta da vacina. Então, assim, a vacina, né, previne muitos tipos de doença, muitos, né? O Programa Nacional de Imunizações no Brasil, ele tem avançado todos os anos, né? Eu digo que acredito também que não tem outro país que tenha um sistema de vacinação igual nós temos. Então, é importante sempre lembrar. Tem, claro, o calendário vacinal, às vezes tem algumas mudanças, né? Desde quando o bebê nasce, já tem ali as vacinas que precisam ser tomadas, até quando a gente está aí na fase idosa. As vacinas, lembrando que elas são seguras, tá? Não é uma coisa assim, peguei a água ali da torneira, vou aplicar no outro. Não é isso, né? São estudos e estudos e estudos que são feitos, são testes para ver se realmente funciona, para ver se realmente é legal. Hoje o programa de imunização no Brasil é mesmo, tá, um dos maiores do mundo e oferece mais, né, de 45 diferentes tipos de imunobiológicos, que são das vacinas. Então, assim, dá, né, para prevenir muitas coisas. Por que voltou a ter algumas doenças? Porque o pessoal parou de vacinar. Tem muita pessoa hoje tem gente que fala assim, não vou dar vacina não. E fala, vacina tá matando os outros. A mesma coisa que aconteceu no Covid, né? Sim. Que aconteceu tudo aquilo lá, que falaram que se tomar vacina virar jacaré? Virar jacaré. Assim, né? Bom, eu tomei 4 doses, não fiquei verde até agora, não, né? Então, assim, a vacina, ela previne. Claro, né, que a vacina não vai fazer efeito agora. Igual uma medicação que você toma injetável. Tô com dor, vou lá, tomo uma injetável de dipirona, acabou a dor. A vacina não é assim. Ela vai criar, né, essa imunidade no seu organismo para combater aquele tipo de doença. É um processo. Só que, olha só, né, como que a gente avançou?
Quantas pessoas, retorno a dizer, quantas pessoas no passado tinham poliomielite? Hoje não tem mais, né? Sim. Voltou a ter alguns casos? Voltou, porque não vacinou, tá? Então a vacina, ela salva vidas, salva, né? Não mata ninguém, não. Vacinas chegam para nós. Olha, isso eu precisei aí da ajuda, né, de uma colega de trabalho, a enfermeira que está trabalhando hoje, atualmente, na vigilância sanitária, que é ela que mexe com essa parte de vacinas, a Angélica. Então, assim, as vacinas de rotina, elas são solicitadas por um sistema próprio. E esse sistema cai na regional de saúde, né? A nossa regional hoje é Pouso Alegre. Então, aí eles né, ou liberam a quantidade de vacinas que o município está pedindo para aquele, sei lá, né, pedir não sei quantas doses de hepatite, pedir algumas outras doses de outras coisas. Então, o que acontece? Cambuí solicita via um sistema, esse sistema cai direto o pedido para a regional. A regional informa a data que o município pode retirar esses imunobiológicos, né? E aí vai um carro específico para isso, né? Essas vacinas são transportadas em caixas térmicas que são próprias para essa finalidade. Por quê? Ela tem que estar na temperatura adequada, entre 2 e 8 graus. Né? Ela não pode passar disso, senão ela também perde ali a sua eficiência. Então isso garante que ela seja eficaz se ela for transportada da forma certa. E também elas são acondicionadas depois nas câmaras frias, né? Que são específicas para as vacinas. Não pode ter ali uma mistura de coisas. Ah, vou guardar minha coca ali gelada dentro da geladeira. De hipótese alguma, né? Isso não pode existir. E aí depois que elas chegam, né, ali na central ali da vigilância, aqui em Cambuí, aí elas são separadas para as 10 unidades de saúde, que são divididas, né? Então é assim que acontece, é via sistema, o município busca, traz, informa correta, né? E aí depois distribui. Certo. Já houve falta de vacina? Sim, né? Como tudo. Não só de vacinas, né? As vacinas podem acontecer de faltar, porque às vezes os insumos para fabricar elas entram em falta, né? E aí isso é o que gera aí, tá com falta de tal vacina, quando que vai chegar? Mas ainda tá com falta, né? Porque às vezes o insumo que fabrica esse imunobiológico, ele tá em falta. Não só com vacinas, né? A gente tem falta às vezes de medicações no Brasil. Por que tá com falta? Porque não sei, né? A gente não acha para comprar, tá com falta da matéria-prima para fazer essa medicação. Então, assim é a mesma coisa com vacinas, né? Às vezes tem uma medicação que você usa há muitos anos. Esse mês eu fui comprar, não tem. Ou na outra farmácia também não tem. Mas por que não tem? Às vezes tá em falta matéria-prima para essa medicação. Então, isso acontece, tá? Nessa época de dengue, queremos saber se a vacina vai chegar até nós. Olha, o Ministério da Saúde, ele definiu, né, alguns critérios para a distribuição da vacina de dengue. Então, nesse nicho, né, pelo menos. Então, devido à capacidade da produção aí dos laboratórios que são responsáveis por essa vacina, então ele definiu os critérios para que sejam, né, sempre lembrando, atendendo quem precisa mais primeiro, né, e quem pode ser um pouquinho depois na segunda etapa. Então agora, assim, de início, os municípios que vão receber a vacina da dengue são municípios que são maiores ou iguais a 100 mil habitantes, né? E que tenham uma alta taxa de transmissão da dengue, né? Nos últimos 10 anos. Então, assim, também inclui os demais municípios que estão à volta, né, desse município maior. Porque geralmente dependem daquele maior para funcionar. Então, o que acontece? No momento, né, eles estão atendendo esses municípios, vão começar a atender esses municípios que são maiores, com também a predominância, né, do sorotipo 2, que a gente fala. Então, assim, tem vários critérios. Tem que ser maior do que 100 mil habitantes ou igual a 100 mil. Também tem que ter ali, né, um nível de transmissão ali muito alto em 10 anos e que tenha, né, esse sorotipo
2. O que é esse sorotipo 2? É que a dengue, né, tem sido aí uma fonte de preocupação para todo mundo, né? Então, o que é? Ele tem ali uma predominância na população, esse sorotipo 2. Então, segundo os especialistas, né, esse sorotipo 2 é o que pode causar mais agravamentos na pessoa. Então, tem aí uma série de critérios. Mais de 100 mil habitantes, alta taxa nos últimos 10 anos, né? E que também tem a predominância, né, desse sorotipo 2, que é o dengue 2 que eles falam. Porque causa mais casos graves na população. Então tem alguns critérios, mas vai chegar aqui pra gente, né? Não agora, porque Cambuí ainda não tem 100 mil habitantes, mas vai chegar. Como estão os casos aqui em Cambuí? Olha, essa é uma informação também, né, direto aí da enfermeira da vigilância. Ela me disse assim que, infelizmente, né, todos os municípios estão vivendo aí uma epidemia, né, da dengue. Cambuí se encontra aí numa incidência média, tá, dos casos. Não tá, assim, uma coisa alarmante ainda, né. Já temos alguns casos confirmados, alguns ainda suspeitos, mas é necessário a conscientização da população, né? Evitando deixar material que acumule água, cada um fazendo a sua parte. Assim a gente consegue diminuir, né, essa expansão que está essa epidemia. Nós temos municípios da nossa região que já tiveram até óbitos por conta da dengue. Então, o que a gente pode fazer é a nossa parte. E eu penso que a gente fazendo a nossa parte, a gente já está fazendo muito, né? Já protege a gente e o outro. Mas como começou a voltar a dengue, assim, sabe? Então, assim, o que acontece, penso eu? Tudo que para de ser falado por um tempinho, as pessoas esquecem. Daí não tomamos cuidado. Aí não tomou cuidado, né? A gente teve aí muito tempo de chuva. Sim. E as pessoas deixam mesmo, tá? Não adianta a gente falar assim, ninguém deixa. Todo A mundo dengue deixa. veio pelo ar, né? Veio pela explosão. Não, gente, as pessoas deixam água parada, né? Em plástico, tampa de refrigerante, sacos abertos que pode acumular água, o vaso lá, né, o pratinho da planta, é muita coisa que dá pra gente diminuir, né? Dá pra gente ser consciente. Olha, tá tendo um risco, não vamos deixar água parada, vamos tampar o ralo, né? Vamos colocar, vamos deixar as coisas jogadas, lixo na rua, né? Eu falo que aqui em Cambuí, às vezes as pessoas jogam tudo na rua, né? Joga sofá, cama, o fogão e balde. E aí você passa, né? E aquele monte de água parada. Você fala assim, nossa, olha só pra você ver. Às vezes eu tô fazendo a minha parte, mas o meu vizinho não tá. Daí o que adianta? Então, aí você não é picado pelo mosquito que foi gerado na sua casa. Porque o que você tá fazendo pra ajudar, o seu vizinho tá lá e fazendo tudo diferente. Às vezes joga lixos em terrenos baldios, né? Terrenos que estão lá, às vezes a pessoa não construiu ainda, a pessoa vai lá e joga, tô com preguiça de pôr na lixeira, vou jogar ali no lote do vizinho. Vai lotando de lixo. E é assim, né? Então, assim, são pequenos movimentos que a gente pode mudar a história, né? Claro que a gente não vai conseguir fazer um milagre, né, do dia pra noite. Nossa, vou bater aqui a varinha, vai subir tudo que é entulho, lixo, tudo. Mas não é isso, né? Tanto é que a gente viu aí em Cambuí, o dia D que eles fizeram, da dengue, a maioria o pessoal que trabalhou, né, e eu também vi uma postagem depois na rede social, que eles recolheram muito lixo da rua. O foco não era esse. Né? Mas recolheram muita coisa, móveis velhos, coisa que as pessoas põem na rua. E isso tudo pode ser um foco. E o que as pessoas pensam muito é que, tipo, se eu tô fazendo e o outro não tá fazendo, o que vai adiantar, então? Não vou fazer daí também. Começa a fazer todo mundo, daí isso, vai só piorando. Infelizmente as pessoas pensam assim, fulano não tá fazendo, eu também não vou fazer. Não, eu tenho que fazer, se ele não faz. Pra quê? Então assim, o que eu tô fazendo, ele tá desarrumando tudo. Então, faça por você, né? Conscientize quem você pode. Então assim, a dengue é uma coisa super grave.
né? Tem pessoas perdendo a vida por conta disso. E eu não tive dengue, né? Mas pessoas que tiveram dizem que a dor no corpo é uma coisa assim de outro planeta, uma coisa insuportável. Então quem passa pelo processo é muito doloroso. Então a gente tem que ter ali a consciência, né? Olha, eu vou fazer por mim e alertar quem eu posso. Se eu ver alguma coisa na rua, eu pego ali, né? Jogo no lixo, tiro a água que tá dentro. Bato lá na porta do meu vizinho e falo, olha, sua caixa d'água tá destampada, você tá com um balde aí acumulando água, né? Vamos ajudar? Porque tem pessoas que morrem, né? Sim. E não tem como a gente fazer muita coisa depois que a pessoa morreu. Ah, eu devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. Não, você devia ter feito antes, Devia. né? Então, Agora não adianta ficar chorando. é a prevenção, né? Sim. A prevenção é algo assim que diminui muito tudo o que acontece, muito. Infelizmente, tem pessoas que preferem fazer o depois, né? Sim, do que o prevenir. esperar o pior acontecer pra tomar uma atitude. Lembrando que o prevenir é muito mais barato do que o realmente. é aquela frase, né? É melhor prevenir do que remediar. É bem isso mesmo, Até né? porque na hora de, como falando, remediar, quem vai estar sofrendo é você, né? Então, e o custo é muito mais alto, Aham. né? Então é mais barato você não deixar entulho, você não deixar lixo jogado, você não jogar seu lixo no terreno baldio. Isso Sim. tudo contribui muito. Agora, a 13 é o que a gente já estava comentando mesmo, que é o que você pode fazer para ajudar a diminuir a dengue e o que nós podemos fazer. Então, é isso, Que a gente né? tava dizendo. É fazer tudo com muito cuidado, né? Não, às vezes, meu vizinho só vem, sei lá, a cada 15 dias, porque mora fora, né? Ah, eu posso, sei lá, pedir a chave pra ele. Falar, olha, você tem alguma coisa aí que eu posso olhar, né? Posso tirar pra você? Você quer que eu coloque água lá na sua planta, né? Eu coloco, mas eu não vou deixar lá o pratinho pra acumular. Porque, assim, é um trabalho de conscientização. Infelizmente, tem pessoas que não querem ser muito conscientes. Né? Elas só ficam conscientes mesmo depois que uma tragédia acontece. Sim. Mas, você perde alguém. Mas nós precisamos trabalhar muito com a conscientização. É deixar a pessoa entender, né, que não é dessa forma que a vida segue. Sim. Então, Até a gente porque precisa fazer isso, diferente. você não tá pensando só em você tá pensando no outro Sim. também. Sim. Claro que tem pessoas que são egoístas, né? Não, óbvio. Ah, eu não quero pensar em mim nem no outro, né? Ou eu vou pensar só em mim. Não é isso, né? Tipo, ai, pra que pensar no outro? Vou cuidar só de mim. Até As porque, pessoas né, pensam assim, o mosquito hoje em ali contaminado com a dengue, ele não vai sair, não vai... Ah, ele criou ali na casa do meu Não vai vizinho, ele ficar vai só picar ali. só meu vizinho, né? Não. Não, gente, vai pegar você também, né? Vai pegar ali um raio grande, né? Aham. Então, assim, a gente precisa fazer a conscientização. Olha, não pode deixar, tem esse risco que acontece. Pessoas estão morrendo por conta disso, né? Estão tendo agravamentos. O processo de quem tem e sai é muito doloroso. Também o que eu acho que dá pra usar pra se prevenir, pra não pegar a dengue, é o repelente. Sim, É algo que dá pra começar a dá usar. pra fazer, Sim. né? Dá pra você conscientizar ali a sua casa. Olha, vamos Sim. usar repelente, né? Vamos... Tem aquele que coloca na tomada pra proteger a casa. Tem. Dá pra fazer várias coisas Sim. pra evitar que aconteça, Aham. né? Agora já pra última pergunta. Gostaria de compartilhar alguma mensagem ou conselho com os outros profissionais da área ou com a população em geral? Ai, gostaria. Eu sempre tenho a fama que eu falo muito, né? Mas eu trouxe aqui alguns trechos, né? Algumas frases que fazem muito sentido para mim enquanto profissional e enquanto pessoa. Então, eu sempre digo sobre uma história, não sei se vocês já ouviram, de um homem que só comia pasta de amendoim no almoço. Não. Não? Então vocês vão ficar sabendo. Então, assim, esse homem, né? Toda vez que ele trabalhava numa empresa e toda vez que ele abria a marmita dele, ele falava assim, reclamava. Nossa, eu não aguento mais comer pasta de amendoim. Todo dia isso. Todo dia isso. E aí, de tantos colegas ouvir ele reclamar, chegou nele e falou assim, olha, por que você não fala com a sua mulher, né? Pra ela colocar outra coisa na sua marmita. Todo dia você reclama. Todo dia você fala que você tá comendo pasta de amendoim. Fala pra ela fazer uma comida diferente pra você. E aí ele olhou assim, espantado pros colegas e falou assim, olha, que mulher? Eu não tenho mulher. Quem faz minha marmita sou eu. O que a gente tira disso, né? É que a pessoa só muda, só tem resultados diferentes se ela faz um processo diferente.
Então, não adianta, né? Todos os dias eu acordar e falar assim, igual aqueles desenhinhos, né? Ó céus, ó vida, ai, não sei o quê. Mas assim, o que eu tenho feito para mudar? Eu sou responsável pelo meu amanhã. Então, o meu amanhã eu escolho hoje. Né? Independente se, igual vocês são alunas, né? Aqui estão estudando, estão pensando no futuro. Se você também é profissional de saúde. Então, a gente tem que lembrar que o que a gente pode escolher pra gente, né? São coisas que mudam. Também tem aí um provérbio, né, que diz que a postura correta é a forma de harmonizar-se com a força da gravidade. Assim como a atitude correta é uma forma de harmonizar-se com a vida. Então a gente precisa sempre ouvir o que tem dentro da gente. Ouvir o nosso coração. A natureza, né, Deus nos presenteou com algo muito fantástico, que são 2 ouvidos e uma boca só, né? Para que a gente ouça mais e fale, né? menos. E fale menos. Por quê? A gente também não pode duvidar da sabedoria que nós temos, né? Porque a gente aprende muita coisa na vida. A gente não pode deixar, né, se dominar por coisas, falar assim, vou seguir aí o que essa pessoa tá falando porque tá mais fácil para mim, mas é contra o que eu acredito. Não, siga o que você acredita, né? O que você faz, o que tem dentro de você. Pode ter certeza que é uma sabedoria gigante. Guimarães Rosa também disse, né? Através do Jagunço Riobaldo em Um Grande Sertão, que fala assim, viver é perigoso. Não é nada fácil viver, né? Então a gente tem que aprender a ter coragem de se sentir vivo, né? A cada instante e a cada passo que a gente der. A vida exige que a gente seja guerreiro, né? Em cujo caminho que a gente tem para viver é ter ação. Não tem como a gente viver deitado numa rede esperando que tudo aconteça. Sim. Isso não acontece, né? A mente de uma pessoa que é guerreira, ela é clara, flexível, resoluta, né? O corpo de quem é guerreiro é um corpo ágil, elástico, sensível e cheio de energia. E o coração de um guerreiro, ele é sempre justo e amoroso, né? Então, a gente precisa ser guerreiros e mestres da nossa própria vida, né? Lembrando que mestres ensinam pelo exemplo. Quem é mestre deixa o exemplo. E quem vem atrás segue o exemplo. Né? Então a vida exige que a gente seja guerreiro com as nossas atitudes, guerreiro com as nossas escolhas. Mas eu vou escolher isso aqui, mas isso aqui vai ser impossível para mim fazer. Tenta primeiro. Depois você decide. Você já errou 99 vezes? Tenta de uma forma diferente, né? Porque às vezes agora dá certo. E algumas frases curtas que eu sempre falo. Evitem hábitos, tá? O que eu mais desejo é que as pessoas tenham atos conscientes, né? Intencionais e completos. Os hábitos fazem a gente estacionar na vida. Vou fazer isso aqui desse jeito mesmo porque eu sempre fiz assim e nunca deu errado. Mas você pode melhorar, né? Então muda, faz melhor, dê o seu melhor pelo que você faz. E assim, que a gente também, né, possa ser humilde em todos os ambientes, porque a humildade, ela vai na frente da honra. A gente não precisa pisar em ninguém, a gente não precisa subir, né? Tem pessoas que sobem numa folha de papel e acham que tá no pico do Everest. Então, assim, a humildade, ela vai à frente de qualquer coisa. Sim. A gente precisa preferir a dignidade, né? Mais do que a oportunidade, tá? Muito mais. A gente sempre vai ser conhecido pelo caráter que nós temos, né? E não pelo papel que a gente desempenha. Às vezes tem pessoas que têm muito mais caráter, né, e ocupam um cargo muito menor do que pessoas que têm, assim, um cargo gigante em toda a vida e não tem o caráter que uma pessoa menor tem. Sim. Né? Então, assim, a gente precisa também se preocupar em fazer bem feito ao invés de fazer mais. Fiz 399 coisas. O que ficou bom? Nada. Então a gente precisa privar a qualidade. A gente também precisa procurar satisfação no trabalho e na vida, né? No estudo. Isso é muito mais do que a segurança. Em que sentido que você fala isso? Quando a gente está satisfeito com o que a gente faz, a gente consegue ir um pouco mais adiante, né?
Às vezes você tem a oportunidade de estudar, né, numa faculdade diferente, de prestar um vestibular diferente. Ah, mas isso daqui é muito arriscado, mas é uma coisa que eu gosto tanto. Vai, só vai, tá? Só vai, porque a vida se encarrega de contribuir para que tudo aconteça. A gente não pode ficar infeliz e parado num lugar. Ah, a vida não me deu oportunidades. A vida sempre dá oportunidades. Nós que precisamos aprender a agarrar elas, né? E fazer isso. Fale tudo o que você sente, tá? Outra coisa que eu falo muito para as pessoas: não guarde nada, nada. Não dá conta de falar? Escreve, tá? Mas precisa sair. Por quê? Se você não fala hoje, o seu corpo pode falar por você amanhã, né? Às vezes vem uma dor de cabeça que não passa, uma dor muscular que não passa, uma dor de garganta. Por que a garganta tá doendo? Porque eu deixei de falar, né? O que eu precisava estar falando. Eu engoli. A gente não foi feito para engolir nada. Claro que tem local certo, hora certa, pessoa certa pra gente conversar, mas, né, é importante você falar. Quem guarda muito tudo adoece, né? Isso não é legal. Sim. E quase encerrando, né? Ame, tá? Ame. Tenha amor na sua vida, seja intenso no que você faz. Porque penso eu que quem vive sem intensidade não vive. São pessoas muito rasas, né? A gente precisa viver com uma certa profundidade. Pessoas que só estão existindo. Sim. Ah, tô ali para ocupar um espaço. Não, tá? Você tem que estar ali para fazer diferente, né? Porque assim, a gente precisa amar, dizer que ama, né? Viver, ser intenso. Hoje, agora. Sentir. Né? O ontem já foi. O ontem eu não posso fazer nada pelo ontem. E o amanhã também não me pertence. Eu posso programar alguma coisa para amanhã. Mas eu vou estar viva amanhã, só Deus sabe, né? Eu não sei, nem daqui a pouco. Então, assim, a gente precisa viver o hoje, né? E aqui eu encerro com uma frase da Anísia da Silveira. Não se curem além da conta. Gente curada demais é gente chata, né? Então, assim, tudo tem um pouco de loucura. E eu vou fazer um pedido para vocês. Vivam a imaginação, pois ela é a nossa realidade mais profunda. E felizmente, eu nunca convivi com pessoas muito ajuizadas. E eu sou muito feliz por isso, tá? Detesto gente normal. Adoro quem não é normal. Porque pessoas que não são normais arriscam. Pessoas que não são normais são intensas, né? Pessoas que são normais demais são muito metódicas, né? Ah, preciso deixar esse papel aqui, não posso mexer. Não, eu posso deixar o papel aqui, posso deixar do outro lado. E a vida segue. Dulce, muito obrigada por ter aceitado o convite de ter vindo na nossa escola. A gente fica muito feliz de poder estar te entrevistando e te receber aqui. Foi uma honra ter você aqui com a gente. Eu agradeço muito, né, pelo convite, por essa oportunidade de falar de algo que eu gosto muito, né? E a gente fica feliz por aprender essas coisas. Sim, a gente eu consegue gosto perceber pela maneira de você falar, o carinho que você tem pela sua profissão. Tenho, amo mesmo, né? O pessoal que foram meus alunos aí, que terminaram agora, né? No ano passado, e teve uma turma que formou esse ano. Eles... eu sempre tento passar isso para as pessoas, né? Porque assim, eu sempre penso, não, gente, não que eu quero morrer cedo, tá? Quero viver muito, né? Que eu tenho a genética da minha avó. Minha avó paterna morreu com 105 anos. Nossa. E não tantos também, né? Acho que pode ser menos. Mas assim, eu tento passar muito para as pessoas. Seja diferente onde você está, tá? Porque você vai embora depois, né, da vida, mas o seu legado fica. Tá? Sim. O seu legado vai ficar por gerações. E a gente sempre tem que pensar o que eu tô fazendo e o que as pessoas podem lembrar de mim depois. E pensar de mim também. Né? Então, assim, é isso que é interessante. Eu vivo assim, tá? Sou intensa, falo mesmo e amo tudo que eu faço, né? O dia que eu estiver descontente, eu saio e vou procurar outra coisa. Mas é um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço muito, muito, muito o convite. A gente agradece. Adorei demais. Muito bem-vinda. Muito obrigada, meninas. Agradeço a escola também.